Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção da lição 5 do livro do A Prova Brasil de Língua Portuguesa. A gente já tinha feito da 1, a 2, a 3 e a 4, faltava a lição 5. Eu vou fazer hoje com vocês. Quem já fez, corrige. Quem não fez, pode fazer junto com a Pro, tá bom? Vamos lá? Lição 5 de Língua Portuguesa do livro do A Prova Brasil. Começa lá na página 21. O texto que a lição 5 traz é o texto expositivo. Aqui em cima a gente tem uma explicação de como é esse gênero, qual a finalidade dele. O texto expositivo tem a finalidade de explicar um tema relacionado a alguma área do conhecimento. Por isso, ele geralmente se baseia em investigações científicas ou estudos realizados por especialistas na área. Vamos lá. Leia este texto expositivo. Hora do espanto. Ele aparece quando a gente menos espera. Pode ser por causa de um barulho, uma sombra ou até uma cena de filme. Tanto faz, todo mundo sente medo. E isso é bom. Essa reação do organismo serve como proteção, e se não existisse, você correria vários riscos. Segundo estudiosos, o medo foi essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento cada vez maior da espécie humana. Com medo de bichos ferozes, por exemplo, os homens passaram a se proteger em cavernas e a evitar sair durante a noite. Esse e alguns outros medos foram transmitidos de uma geração para outra até hoje. Tanto que se acredita que muita gente tenha medo do escuro por causa dessa herança de milhões de anos. Temos outros medos que aprendemos a partir de nossas experiências. Assim, quem foi mordido por um cachorro pode passar a ter medo do animal. E até quem nunca passou por isso talvez se assuste com o bicho sem motivo aparente, só por ter aprendido com alguém que ele representa perigo. Vamos lá? Página 22. Então a gente começa lá na questão número 2. O primeiro parágrafo do texto se inicia com a palavra... Vamos voltar lá no texto. O primeiro parágrafo se inicia com a palavra ele. Tá bem aqui, é a primeira palavrinha e o primeiro parágrafo. Então, nós vamos lá e vamos escrever ele. A que palavra do texto esse pronome se refere? Esse ele se refere a quem? Vamos lá. Ele aparece quando a gente menos espera. Até aqui dá para saber de quem é esse ele? Ainda não, vamos continuar. Pode ser por causa de um barulho, uma sombra ou até uma cena de filme. Tanto faz, todo mundo sente medo. Então, quem é que aparece quando a gente menos espera? O medo. Então, esse ele é referente à palavra medo. Vamos lá. Escreve aí, medo. 3. Por que a autora começa o texto com a palavra ele, sem retomar uma informação dada antes? A gente tem 3 alternativas. Vamos ler as 3? Porque ela quer enganar o leitor, porque ela quer convencer o leitor de que sentir medo é bom, porque ela pretende criar um efeito de suspense, já que ao final do parágrafo ficamos sabendo que ele se refere ao medo. Terceiro quadrinho, né? Ela não queria enganar o leitor nem convencer que sentir medo é bom. Então nós vamos colocar aqui na terceira alternativa. 4. Qual é o tema do texto? O texto fala sobre o quê? Medo. Então, o medo. O texto fala sobre medo. 5. Para a autora, é normal sentir medo? Justifique sua resposta. Vamos lá. Ela fala que é normal sentir medo? Vamos ler de novo. Ele aparece quando a gente menos espera. Pode ser por causa de um barulho, uma sombra ou até uma cena de filme. Tanto faz. Tanto faz. Todo mundo sente medo. Esse tanto faz, ele representa o quê? Que todo mundo sente medo. Tanto faz, todo mundo sente medo. Então, ó, justifique sua resposta com uma frase do texto. A gente vai pegar essa frase inteira aqui, ó. Tanto faz, todo mundo sente medo. Coloque aí na sua respostinha da número 5. Tanto faz, todo mundo sente medo. Número 6. Releia o segundo parágrafo. E isso é bom. Essa reação do organismo serve como proteção e se não existisse, você correria vários riscos. Aí a gente tem 2 palavrinhas que estão em negrito. Isso e essa reação. Letra A. A que trecho anterior se refere o pronome isso? Isso. E isso é bom. Isso o quê?
Vamos procurar onde é que está esse isso aqui no texto. Ele aparece quando a gente menos espera, pode ser por causa de um barulho, uma sombra ou até uma cena de filme. Tanto faz, todo mundo sente medo e isso é bom. O que é bom? Sentir medo, tá? Então vamos lá. Esse trecho se refere a todo mundo sente medo. A que trecho anterior ele se refere? Se refere a esse trecho aqui, ó. Todo mundo sente medo, ok? Letra B. E a expressão essa reação? Qual é a reação de se sentir medo? Sentir medo, essa é a reação. O medo é uma reação, né? A expressão essa reação, a que se refere? Sentir medo, tá? Essa é a reação que o texto fala, tá bom? Ó, de vez em quando a filmagem deixa o texto meio ruim de enxergar, mas aí a Pro vai fazendo os ajustes, tá bom? Vamos aprendendo e fazendo juntos. Letra C. Assinale as alternativas que você considera adequada. Substituir palavras repetidas contribui para melhorar o ritmo de um texto. As repetições de palavras podem deixar o texto cansativo, mas são inevitáveis. Substituir uma palavra dita anteriormente colabora para a boa influência do texto. Então vamos lá, quais delas você acha que é adequada, você acha que é correta? A primeira, sem dúvida, né? Ó, substituir palavras repetidas contribui para melhorar o ritmo do texto. Sim, quando a gente lê aquele texto que repete muitas palavras, fica um texto truncado, fica ruim de ler, né? Então a gente pode sempre estar substituindo as palavras, não repeti-las. A segunda frase, as repetições de palavras podem deixar o texto cansativo, mas são inevitáveis. Será que elas são inevitáveis ou elas podem ser evitadas? Podem ser evitadas, né? Inevitável é aquilo que eu tenho que obrigatoriamente usar. Eu não preciso, por obrigação, repetir palavras, eu posso fazer a troca. Então a gente não vai marcar essa frase. Substituir uma palavra dita anteriormente colabora para a boa fluência do texto. Sim. Olha aqui, ó, a gente não colocou e isso é bom? Você não estava referindo-se ao que estava escrito lá no primeiro parágrafo, falando do medo? Ele substituiu. Ele não começou de novo o parágrafo. O medo é uma coisa boa de se sentir. Ele fez substituição e deixou o texto mais gostoso de ler. Deu um ritmo melhor. Vamos lá na questão 7. Marque a alternativa que apresenta um resultado de estudos feitos sobre o medo. Qual dessas três frases aqui é uma alternativa que representa um estudo do texto, resultado do estudo feito sobre o medo? Então vamos lá, primeira frase. O medo de animais ferozes é natural da espécie humana. O medo deve ser combatido com tratamentos especializados. Ou o medo foi fundamental para a sobrevivência e o desenvolvimento da espécie humana. É a última aqui, né? Lá no texto fala, ó. Se a gente voltar lá no texto, lembre-se que interpretação de texto é ir e voltar à leitura do texto, tá? A gente vai ver aqui, ó. Com medo de bichos ferozes, aqui, ó, esse pedacinho, ó. Com medo de bichos ferozes, por exemplo, os homens passaram a se proteger em cavernas e evitar sair durante a noite. O medo foi essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento cada vez maior da espécie humana. Então aqui tá falando, ó, segundo estudiosos. O que os estudiosos fizeram? Fizeram pesquisa. Qual foi o resultado? Que o medo foi essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento cada vez maior da espécie humana. Então a gente colocou aqui, ó, terceira alternativa. 8. Releia este texto, essa frase. Com medo de bichos ferozes, por exemplo, os homens passaram a se proteger em cavernas e a evitar sair durante a noite. Letra A. O medo de bichos ferozes teve qual consequência sobre o comportamento dos seres humanos? Sublinhe na frase acima. Então, o que esse medo trouxe de mudança no comportamento? O que teve como consequência no comportamento do ser humano? Aqui vocês vão grifar aqui embaixo, ó. Eles o que, ó? Com medo de bichos ferozes, por exemplo, os homens passaram a se proteger em cavernas e a evitar sair durante a noite. É esse pedacinho que vocês vão sublinhar aí. Letra B. A expressão, por exemplo, indica que a frase que você releu exemplifica uma ideia presente no texto. Que ideia é essa? Ó, a expressão, por exemplo, ele indica uma frase que você já leu. É uma ideia. Que ideia que foi essa?
Aonde que a gente acha essa frase? Por exemplo, vamos procurar aqui, ó. Com medo de bichos ferozes, por exemplo, os homens passaram a se proteger em cavernas. Por quê? O que significa esse por exemplo? Dá uma ideia de quê? Dá uma ideia de sobrevivência. Ó. A ideia é de que o medo foi essencial para a sobrevivência. Essa é a ideia. Número 9. No terceiro parágrafo, sem alterar o sentido da frase, a palavra segundo, que está aqui sublinhada, poderia ser substituída por... Vamos voltar no terceiro parágrafo? Vamos contar parágrafo. 1, 2, 3. Terceiro parágrafo. Segundo estudiosos. Quando eu coloco segundo estudiosos, que outra palavra eu posso colocar no lugar? Até estudiosos, embora estudiosos, conforme estudiosos ou de acordo com os estudiosos. Eu posso usar essas duas, ó, conforme estudiosos ou de acordo com estudiosos. Esses dois termos aqui se referem a resultado que os estudiosos chegaram sobre suas pesquisas. Vamos na 10. Releia este parágrafo. Esse e alguns outros medos foram transmitidos de uma geração para outra, até hoje. Tanto que se acredita que muita gente tenha medo do escuro por causa dessa herança de milhões de anos. Nesse trecho, qual é a explicação da autora para a existência de alguns medos do ser humano? Ela fala aqui, ó, que pode ser que muita gente ainda tenha medo do escuro por causa de uma herança. O que é uma herança? É algo que foi deixado de geração para geração. Então, essa ideia aqui, ó, de existência de alguns medos, quer dizer que, de repente, os nossos pais tinham medo de alguma coisa, passaram esse medo para nós. E nós provavelmente vamos passar à próxima geração, né? Então, são medos que vieram por herança do passado. Ó, alguns medos são passados de geração a geração. É uma herança de gerações anteriores. Já nascemos sentindo alguns medos que nos foram passados por nossos antepassados, tá bom? Página 24. Releia o último parágrafo do texto. Vamos lá no último parágrafo do texto? Então, vamos voltar. Voltei muito aqui. O último parágrafo, esse aqui, ó, né? Ó, parágrafo, 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 temos um aqui. Assim, quem foi mordido por um cachorro pode passar a ter medo do animal, e até quem nunca passou por isso talvez se assuste com o bicho sem motivo aparente, só por ter aprendido com alguém que ele representa perigo. Então, esse é o último parágrafo. Vamos ver qual é a questão relacionada ao último parágrafo. Temos outros medos que aprendemos a partir de nossas experiências. Aí ele repete, ó. Assim, quem foi mordido por um cachorro pode passar a ter medo do animal. E até quem nunca passou por isso talvez se assuste com um bicho sem motivo aparente, só por ter aprendido com alguém que ele representa perigo. Neste parágrafo, a autora explica a origem de outros tipos de medo. Que explicação é essa? Ela explica aqui, ó, que sim, que a gente tem alguns medos que são aprendidos ao longo da vida. A gente aprende a ter medo quando a gente ouve situações de quem já passou por alguma situação de perigo. Então a gente começa a ter medo também. De repente um primo foi mordido por uma aranha. Vamos dar um exemplo assim. Quando você vê uma aranha, você imediatamente vai lembrar da história do primo que foi picado por uma aranha. Então você passa a ter medo relacionado à experiência de vida que você tem, né? Então vamos lá, ó. Como seria essa resposta? Há medos que são aprendidos ao longo de nossa vida, ok? Letra B. Nesse trecho, a que se referem as palavras destacadas? Vamos ver quais são as palavras destacadas. Animal, bicho e ele. Qual animal, bicho e ele tá falando aqui? Tá falando de medo de quê? Ó, toda vez que aparecer uma palavrinha em destaque, substituindo a palavra original, isso quer dizer que essa palavra já apareceu no texto. Que animal, que bicho será que está sendo destacado nessas palavras aqui? Vamos retomar a leitura, que esse nome já apareceu. Assim, quem for mordido por um cachorro pode passar a ter medo do animal. Que animal? Cachorro. Se assuste com o bicho. Que bicho? Cachorro. Como alguém que ele representa perigo. Ele quem? Cachorro. Então vamos lá.
tá falando do cachorro. Na última frase, a palavra talvez. Vamos ler lá, talvez. E até quem nunca passou por isso, talvez se assuste com o bicho sem motivo. Essa palavra talvez indica um alerta, uma crítica, um conselho ou uma hipótese. Uma hipótese, né? Pode ser que a pessoa que já ouviu um relato de alguém que foi mordido por um cachorro comece a ter medo só por lembrar do relato. Uma hipótese, algo que pode acontecer. 12. Retome as explicações para a origem do medo dadas pela autora do texto e que você analisou na atividade 10 e 11. Então, 10, vamos olhar lá na 10 qual que era. Tá falando da existência, né? Que nós temos alguns medos que são passados de geração em geração. E até quando a gente tem medos aprendidos. Então, vamos lá. Você concorda com essa explicação? Era uma resposta pessoal, tá? Você concorda que a gente pode ter medo passado de geração em geração e medo que a gente aprende a ter por ouvir relatos dos outros? Eu concordo, tá? Eu colocaria sim. Por quê? Porque eu já passei por isso, porque eu tenho medo de coisas que eu nunca vi. Então eu vou colocar a minha resposta. Porque eu tenho medo de coisas que nunca vi. Mas já ouvi falar que são perigosas. Porque eu tenho medo de coisas que nunca vi. Quer ver um medo que a professora tem? Eu morro de medo de mamangava. É aquele bicho preto que dá em flores. Porque a minha mãe conta que quando ela era criança e andava a cavalo, uma vez ela foi picada na testa enquanto estava no cavalo. E aí ela teve febre por 2 dias. E eu não quero ter febre por 2 dias, ser picada por um bicho desse. Então, quando eu vejo ele passando, ela voando, ou até o barulho dela, eu já saio do ambiente onde eu tô. Isso é um medo que foi me passado da geração da minha mãe, pelo meu antepassado. Né? Então, eu acredito sim na explicação que o texto trouxe. B. Sua resposta ao item A foi um fato ou uma opinião? Uma opinião. É a minha opinião, eu acredito que sim. C. Após as reflexões feitas sobre o texto, podemos dizer que a afirmação todo mundo sente medo é uma opinião ou é um fato? É um fato. Todo mundo tem medo de alguma coisa, não é? Bom, essa foi a correção da lição 5. Espero que vocês consigam acompanhar aí do jeitinho que a Prof fez, tá bom? Beijo!